Tratando um pouquinho das especificidades da identidade docente, da identidade profissional do docente, eu vou retomar alguns itens que eu citei anteriormente e frisar outros que eu acho que são importantes. Se trabalhar em equipe e trabalhar com grupos tão diversificados como nós professores fazemos, não é uma tarefa fácil. Lidamos com pessoas de diferentes idades, né, diferentes faixas etárias, diferentes origens. Então, eu destaco esta especificidade do plural, do atendimento plural, como sendo bastante importante para o entendimento dessa profissão. Não só com alunos, mas também, como eu disse anteriormente, com colegas e demais profissionais que estão cotidianamente no interior da escola. Uma outra questão importante com relação à profissão docente é a questão da importância da troca de experiência, coisa que fazemos com muito pouca frequência, né? Até por questão mesmo de carga horária, de organização, nós não temos tanto tempo para se trocar experiência, sentar com o colega, perguntar a ele o que ele fez que deu certo, o que fez que não deu tão certo, né? Trocar realmente aquilo que se vivenciou. Eu acho que esta é uma característica bastante importante da identidade profissional docente. Além disso, a questão da vivência pessoal, né? Não somos professores 24 horas, obviamente, mas muito do que vivemos fora da sala de aula, com certeza não será útil no momento de estar atendendo um grupo de alunos. E essa vivência, eu acho que ela é bastante característica da importância social da profissão docente. Então, aprendemos quando estamos no ambiente familiar, aprendemos quando estamos em outros momentos coletivos, em grupos, diferentes grupos, e isso com certeza nos será útil quando formos atender a esses alunos. Outra questão bastante importante que às vezes nos passa despercebido é a questão da importância de compreender que há diferentes saberes e não uma hierarquia de saberes. Verdade? Todos os saberes são importantes, porém diferentes. Então, esse entendimento, essa compreensão, eu acho que é bastante significativa. E por isso que dizemos que o processo é de ensino e aprendizagem. Muitas vezes atendemos alunos oriundos de regiões das quais nós não conhecemos, ou até de outros países, e que nos trazem informações muito ricas e muito importantes para aquele momento de debate em sala de aula. Então, a importância de estar atento que os saberes não existem com hierarquia, mas sim com diferença, com pluralidade, acho que é bastante importante. Enfim, tentando considerar todos esses itens, eu acho que é fundamental retomar, então, a questão de que identidade docente, identidade profissional docente, ela exige uma construção permanente. Ela nunca estará pronta e acabada. Nesse sentido, existe uma citação da qual eu gostaria de compartilhar com vocês, que é retirado da revista eletrônica Educação, onde a declaração é a seguinte: o processo de construção da identidade docente não depende apenas de fatores externos, como os dos cursos de formação dos formadores, dos currículos, etc., pois é também influenciada por fatores internos à própria pessoa, como, por exemplo, uma tomada de consciência de seu papel, um compromisso assumido com os alunos. Ou seja, eu acho que esta parte do texto da Isa e outros autores, ela é bastante
importante no sentido de nos colocar a questão, né? Não se forma professores somente nos bancos das universidades e das faculdades. Forma-se professores também no interior das salas de aula. Estamos em formação quando trocamos informações, estamos em formação quando ouvimos diferentes opiniões. Pensar um pouquinho a questão da identidade profissional docente e a educação em direitos humanos, eu acho que é fundamental, principalmente para quem está aí engajado no curso de Educação em Direitos Humanos. Já é sabido que a educação em direitos humanos, ela vem no sentido de gerar consciência, né, tanto aos docentes, no caso de quem está se formando, mas posteriormente numa abrangência de divulgação da história dos direitos humanos e da postura contra qualquer violação com relação aos direitos, principalmente das minorias. Então, pensar um pouquinho nessa formação e pensar na identidade docente é tentar minimizar a distância que a gente tem, muitas vezes, entre o discurso e a prática. Ou seja, um professor que se propõe a trabalhar com a questão da educação em direitos humanos, ele tem que estar atento também à sua postura, porque não é possível ficar apenas no papel, no discurso. E nesse sentido, eu acho que é importante frisar que o papel do docente é trabalhar nos alunos a educação em, sobre e para os direitos humanos. Então, não é simplesmente uma aula, um dia especial, mas como é que essa relação educação e direitos humanos vai se consolidar no cotidiano desta escola, que é tão plural como a gente já colocou anteriormente. Outra questão é prevenir que a minoria seja, de alguma forma, colocada em situação de vexatória, ou mesmo a questão do bullying, que muitas vezes a gente considera comum, né? Às vezes, infelizmente, a gente ouve nas escolas, mas sempre foi assim. Mas não deve ser assim. Então, como que a escola vai trabalhar essa questão dessa prevenção de violação dos direitos humanos? E para que isso aconteça, eu acho que é fundamental que o professor se identifique com essa questão. Então, já que a gente está trabalhando a questão da identidade docente, da identidade profissional, e que ela necessariamente tem essa função social, é inevitável estar atento a este processo e como é que o professor vai se envolver nele, né? E que saberes serão necessários para que a gente atinja o nosso objetivo de abranger quanto maior, né, o número, não só o número de alunos engajados no projeto, ou mesmo no processo de debate, mas como realmente abranger as diferentes minorias, né, suas características específicas, respeitando a sua identidade. Então, acho que esse é o grande desafio. E uma das questões que eu acho que é fundamental, que é muito difícil acontecer nas escolas, porque é uma questão, diria, espinhosa, é a questão de refletir sobre o currículo. E o que a gente está chamando de currículo? Muitas vezes se pensa em currículo apenas como uma lista de conteúdos a serem apresentados aos alunos. E não é. O currículo ele é abrangente. Tem a questão conteudista, sim, dos conteúdos, o que se pretende divulgar entre os alunos, mas também tem a questão das ações, que entra no que muitos autores denominam de currículo oculto. O que seria esse currículo oculto? Seriam as ações cotidianas que muitas das vezes a gente pouco para pensar. Então, por exemplo, como é que eu posso tratar dentro de uma sala de aula, dentro de uma unidade educacional,
a questão de gênero, quando eu ainda mantenho em separado a fila das meninas, a fila dos meninos, ainda se reproduz as cores específicas das meninas, normalmente o rosinha, o vermelho, para os meninos o azul, o verde, né? Como se isso fosse uma coisa natural. Como não cabe, não é possível colocar essas duas questões, eu debater, olha, todos temos direito a escolher a cor que queremos e, por outro lado, a gente ainda continua pintando as salinhas, os espaços diferentes, ou com brincadeiras, né? Brinquedos e brincadeiras que são de meninas, brinquedos e brincadeiras que são de meninos. Então, isso é o currículo oculto, que às vezes a gente pratica sem pensar nele. A importância de atrelar o currículo prescrito ao currículo oculto, ela é fundamental. E esse debate poucas vezes é realizado dentro da sala de aula. Dentro das escolas, mesmo pela equipe gestora, não é algo feito com muita tranquilidade. E para que esse debate, essa preocupação em se trabalhar a educação em direitos humanos ocorra com êxito no interior das escolas, no interior das salas de aula, eu penso que é importante que o professor tenha uma formação de qualidade. Né? Então, cursos como estes que vocês estão realizando atualmente, com fundamentação, um grupo de professores qualificados, eu acho que é extremamente importante. É importante também que haja entre os grupos docentes, dentro das suas unidades, constantes debates em relação a isso e problematização, né? Fica até uma dica aqui para equipes gestoras que normalmente pensam em reuniões pedagógicas. Eu gosto bastante de pensar na possibilidade de trabalhar com oficinas pedagógicas, onde questões que normalmente não são fáceis de serem resolvidas são postas de uma forma para o grupo docente em que eles tenham que pensar algumas estratégias, talvez não de resolução total, mas sim de intervenção, né? De colocar essa questão para reflexão para um grupo cada vez maior, onde será possível ouvir diferentes opiniões e de repente chegar a um senso comum. Né? Compartilho também bastante da ideia de se trabalhar a questão arte e educação, trabalhar com músicas, com poesias, com expressões teatrais. Eu acho que é muito importante não só para a formação do docente, mas posteriormente para o uso em sala de aula, no sentido de trazer o aluno que às vezes é tímido, que às vezes não tem a característica de se expressar com muita facilidade, mas nesses momentos, né, mesmo em pequenos vídeos de 1 minuto, deixar com que eles exponham as suas angústias, né? E isso vai ajudar bastante no sentido de conhecer melhor esse aluno e quais são realmente as demandas que eles trazem para o interior da sala de aula.